Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Entrevistas. Pela ordem natural da vida, a gente vai envelhecendo dia após dia, mas quanto isso custa a nossa saúde e a nossa saúde mental? Esse é o tema do Entrevista dessa semana e eu convidei a doutora Maria Benedita Reis. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. A doutora Maria Benedita, ela é médica psicogeriatra, não é isso? Doutora, com um aumento significativo do número de idosos em todo o mundo, estima-se que até 2050 o grupo de 60 a mais representará aproximadamente 22% da população global, segundo a Organização Mundial da Saúde. Desculpa, segundo a Organização das Nações Unidas. E é bom envelhecer, como é bom envelhecer, mas é preciso que seja com saúde. Engraçado, eu tô falando como é bom envelhecer, mas nem para todo mundo isso é enfrentado de maneira assim tão tranquila, né? Por quê? Porque as pessoas se preparam muito pouco para o envelhecimento. Na verdade, as pessoas se preparam muito pouco para viver a vida. É preciso estar bem em todas as etapas, ser uma criança saudável, viver a infância, viver a adolescência, viver o início da idade adulta, o meio da idade adulta e o envelhecimento. O envelhecimento ele pode ser patológico, cheio de problemas, algumas doenças e problemas de vida, e ele pode ser um envelhecimento previsível, saudável, onde a pessoa vai trabalhar menos ou optar por não trabalhar, aqueles que se organizaram financeiramente de uma forma mais potente, enfim. A questão é como envelhecer bem, como envelhecer podendo curtir a vida, podendo ter, assim, mínimas complicações de saúde, porque algumas nós vamos ter mesmo. O corpo pesa sobre as articulações, já não temos mais a mesma força física, ou como se não conseguimos guardar tantas coisas, é como se o nosso disco rígido fosse... Não temos uma nuvem muito grande e o disco rígido vai sendo preenchido e muitas vezes a gente fica atrelado a pequenas coisas, não esvazia isso. Enfim, envelhecer bem é envelhecer com saúde física e bem-estar mental, mantendo as capacidades assim, de cuidar da própria vida. Quanto menos dependente é uma pessoa, dependente de terceiros, de filhos, ou do poder público, ou, enfim, de parentes e amigos, melhor, mais autonomia. Quanto mais mantivermos a nossa autonomia por mais tempo, mais tranquilos seremos quando velhos. E aí eu queria saber, então já que a senhora falou de cuidar de saúde, cuidar do corpo, de se tornar independente, não é besteira então a gente falar, por exemplo, que é preciso desde novo fazer atividade, mas não é atividade física só pela questão estética, é justamente por isso, por essa questão autonomia, né? Do treinar a força, do treinar... Essa autonomia é fundamental. Exatamente, é fundamental. Era um conceito que até alguns anos atrás ele não era tão fortalecido, inclusive entre os médicos e outros profissionais de saúde. Essa insistência que devemos ter em convencer, em explicar para as pessoas quanto é importante elas manterem a atividade física. É importante manter a atividade física desde a infância, enfim, idade adulta, e mesmo no envelhecimento. Não começou antes, não teve oportunidade, comece agora. Ah, então não é mito. Você não pode começar depois de determinada idade, não. Comece a qualquer momento, mesmo que você tenha até já uma série de sequelas, comece dentro das suas possibilidades. Uhum. Em algum tempo, essas possibilidades vão estar um pouquinho maior. Então, hoje, os artigos mostram a importância do exercício, inclusive para a memória. Não é só para a força física. Não é só... Porque a importância do exercício é a gente ter uma autonomia muscular, né? De marcha, de caminhada, de fechar uma janela, de caminhar para abrir uma porta, de pegar alguma coisa que caiu no chão. Estou falando, assim, de idosos que, às vezes, por algumas horas, ou até dias, ou até vários meses, ficam sozinhos, moram sozinhos. O mundo está envelhecendo e hoje é muito comum o domicílio, a casa
onde mora um idoso sozinho. Uhum. Então, é importante essa parte motora, mas é importante também que o exercício ele faz circular o sangue lá no cérebro. Os trabalhos mostram um índice menor de sintomas de demência em pessoas que se exercitam. Claro que isso tem a ver com o exercício em grupo, com a socialização, mas tem a ver também, os trabalhos mostraram, com o exercício em si. Então, está provado, assim como uma alimentação saudável. Uhum, essa era a minha próxima pergunta. Então, a gente tem que associar realmente essa questão da alimentação. Porque eu fico pensando, por exemplo, que hoje, quando você tem um hábito, uma rotina de busca à consulta médica, por exemplo, que as pessoas falam assim, você vai muito ao médico, você está procurando um problema, você está procurando... E, na verdade, a gente precisa ter uma rotina para se antecipar. E aí, essa questão da alimentação, que também vai mudando cada vez mais no mercado, né? E essa questão de cuidar da saúde, isso mostra que a gente precisa se antecipar para que a gente não precise depois, né? E com relação à saúde, com a saúde das pessoas mais velhas, isso fica claro, né? Sim, exatamente. Mas, se me permite, eu Claro. queria fazer uma distinção. Quando a gente fala em idoso, o que é o idoso? O idoso, nos países desenvolvidos economicamente, existe uma classificação internacional, são pessoas acima de 65 anos. Certo. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, são pessoas a partir de 60 anos. E no Brasil há 2 leis classificando, definindo idosos sendo pessoas a partir dos 60 anos. Só que aí vamos raciocinar comigo. A faixa de idosos ela é muito ampla, ela é muito mais ampla que a infância. Você tem o recém-nascido, aí depois você tem a criança pré-escolar. Vamos pensar no escolar, que vai dos 6 anos aos 11 anos, porque depois vira pré-adolescente. Então, o escolar é dos 6 anos aos 11 anos. O idoso é dos 60 aos 100, porque hoje nós estamos tendo uma faixa de centenários. Há uma sobrevida, o uso dos antibióticos, o uso das vacinas há anos, há décadas, todas elas, isso melhorou a qualidade de vida e melhorou o tempo de vida das pessoas. Então, voltando, é muito importante que o poder público olhe para essa faixa tão larga, essa faixa etária tão larga, e que em breve vai ser muito prevalente. Isso quer dizer o quê? Que estamos envelhecendo e o número de idosos vai ser cada vez maior. Isso vai ter implicações com previdência social, com a data de aposentadoria, com o retorno do idoso ao trabalho, porque aquele valor que ele recebe de benefício, isso em vários países. Quando a gente vai fora do Brasil, a gente vê os idosos trabalhando dentro do possível, com uma carga horária menor, uma atividade mais adequada, mas eles estão ali, nos supermercados, nas lojas, e isso é fantástico. A minha secretária, ela está batendo nos 70 anos, e isso é excelente. Incrível. Né? Eu sou psiquiatra, atendo adolescentes, adultos e idosos. Tem uma área de atuação em psicogeriatria, o que me faz receber bastante idosos. E, às vezes, são pessoas com dificuldade para caminhar, ou mesmo para compreender, ou mesmo para reter as informações, com 61, com 62 anos. E eles ficam até assustados quando veem alguém dinâmico ali, né, atuando, ajudando, já com mais idade. Então, é proposital, assim, foi uma pessoa que corresponde à minha demanda e, ao mesmo tempo, eu acho que isso é pedagógico, digamos assim. Dá um excelente exemplo, um incentivo, não é isso? Exatamente. E aí a senhora falou também que alguns pacientes com dificuldade de entender, com dificuldade de reter, né? O repertório começa a ficar mais esvaziado, porque não exercita de tudo. E eu não estou falando de frequentar uma academia, eu estou falando de estar em ambientes demande a eles realmente pensar, discutir, conversar. E tem uma coisa que a tecnologia
fez de negativo justamente toma aqui o celular e a televisão, e aí as famílias, né, as pessoas deixando seus idosos mais sozinhos, porque eles estão Assim ali como deixam as criancinhas com as também, telas. também. Mas as crianças, como elas são mais dependentes e elas precisam de uma autorização, os idosos, eles com uma certa autonomia, né? Exatamente, tem Então, toda a razão. e aí acaba que se afasta. Eu queria saber se a procura no seu consultório, no seu atendimento, por pessoas com depressão, com solidão, é muito grande. É muito grande, porque a solidão da pessoa idosa, ela é uma solidão muito intensa e ela implica em desenvolvimento de depressão, porque aquela pessoa não vê saída algumas vezes. E quanto menos repertório cultural ela tiver, quanto menos anos de estudo, isso são pesquisas nacionais e internacionais, anos de estudo uma pessoa tem, quanto menos, mais chance ela tem de ter demência ou outras as situações parecidas com a demência. Quanto mais anos de estudo, quanto mais línguas você falar ou tentar entender, mais abrem colaterais no seu cérebro. É como se fosse um trânsito que entupiu ali, mas você consegue ter saídas, rotas de saídas. E quando um idoso ele é deixado em casa sozinho, ou mesmo, às vezes, não está sozinho, mas está com um parente com uma relação bastante fria, ou com um neto adolescente que está na vibe dele de um jovem, ou com um cuidador que hostiliza esse idoso, ou que usa o dinheiro desse idoso. Os idosos são vítimas de violência financeira, violência emocional, ameaças veladas e outras vezes claras, escondidas de uma outra pessoa. Então, isso é muito triste, porque eles não veem saída, e alguns chegam a pensar em que seria melhor morrer. O índice de depressão é muito grande, porque muitas pessoas de faixa etária mais avançada sentem muitas dores. E as dores são muito incapacitantes, ou são parcialmente incapacitantes, mas são muito doídas. Uhum. E esse sentir dor, no momento onde o risco do uso do medicamento é maior para um fígado já usado, velho de guerra, para uns rins também que já trabalharam 70 anos, 68 anos, 82 anos, enfim. Os órgãos, eles têm um tempo de duração, eles já estão ali bastante usados, e os medicamentos, muitas vezes, se tornam muito tóxicos, há uma sensibilidade um maior. Risco, E aí fica o processo de dor, e o processo de dor é uma das principais causas de isolamento, de depressão, de ideias de morte. Outra situação que está dentro da solidão é justamente a falta de socialização. Porque uma pessoa ela pode ser idosa, ela pode não ter recursos financeiros que a gente julgue que sejam suficientes, mas se ela tem amor, se ela tem alegria, e se ela convive com crianças, a convivência com crianças, com animais, e essa transgeracionalidade, inclusive está começando a surgir agora umas ILPIs, que antigamente era o que se chamava Casa de Repouso, mas hoje o nome é ILPI, né, Instituição de Longa Permanência do Idoso, que estão trabalhando com esse conceito de ter uma creche associada. Né? Então, os idosos interagem com as crianças, vida, né? Exatamente, e brincam, e ensinam, e as crianças também vão aprender a uma vivência, um outro olhar para o idoso. Então, isso está chegando, inclusive, em Vitória. Mas é importante frequentar a casa do compadre, da comadre, receber a comadre, fazer um bolinho, ir nas igrejas, quer dizer, não importa a religião, o importante é a fé, porque a fé traz um senso de existência, de pertencimento e um sentido de um outro, né? De um Deus, digamos assim, de uma vontade, algo que está ali, que te segura.
E, independente da religião, as igrejas, vamos chamar assim, funcionam um pouco como um clube social, onde Sim. as pessoas encontram, conversam, perguntam: cadê fulano? Já teve alta? Os papos giram muitas vezes isso, melhorou, não sei o quê, mas muitas vezes vai falar: não, ele foi passear lá no Caparaó, ele foi viajar no trem da Vale, ele foi não sei aonde. Então, assim, é importante que essas associações de bairro, que as prefeituras, porque tem que começar dos municípios, não é do governo federal. Os municípios têm que fazer as suas associações das diversas idades e existe isso, que tem que acontecer. Grupos de idosos, psicoterapia para idosos, danças, atividades de artesanato e cursos. Hoje, infelizmente, convivemos ainda com o analfabetismo digital das pessoas mais velhas, e isso é desesperador. Eles acabam sendo vítimas de golpes nos Sim. bancos, ou mesmo de golpes pelo celular. E também, assim, eu sou dessa geração que não nasceu com o celular na mão. E muitos que vão assistir aqui são da Vão se geração identificar. com a tela, Sim. né? E outros não. Então, assim, mas ainda sou de uma geração que aprendeu, mas existem as pessoas mais velhas que elas têm muita dificuldade. Então, era importante ensinar, criar grupos, ensinar, trabalho voluntário fazendo isso. E o que eu acho interessante que a doutora Maria Benedita veio falando, ela deu alguns sinais de que a gente precisa ter atenção com relação aos nossos idosos, né? Então, por exemplo, se eu tem muito hoje na Grande Vitória são os terrenos grandes, as grandes casas, quando começa, né? Falece o dono da casa, aí a pessoa fica viúva, aí os filhos se casam e tudo mais. Aí aquela grande casa vende para uma incorporadora, vira um prédio, aí a pessoa vai morar sozinha naquele apartamento. Pensar, será que naquele endereço que a minha mãe vai ficar é um endereço que tem uma praça, é um endereço que tem uma igreja por perto, é um endereço que tem um grande centro comercial que ela possa descer com segurança e poder rodar por ali? Porque é o que a doutora está falando, né, de o contato com outras pessoas, a possibilidade dela não estar sempre sozinha, de estar sempre dependendo de algum funcionário ou da tela como companhia, mas de ter mais alguém para poder ter esse contato para fugir da possibilidade da depressão na velhice. Enquanto for possível, a pessoa, né, Da poder possibilidade, não, da chance, né? Da triste chance. ficar sozinha, pelo menos um tempo, mas é muito importante que os familiares façam uma espécie de agenda, um revezamento, porque também é muito comum que algumas famílias escolham uma determinada pessoa para ser o cuidador e o peso de cuidar de alguém recaia sobre aquela pessoa. E muitas vezes é um idoso cuidando de um idoso. Doutora, existem transtornos mentais relacionados a esse declínio cognitivo? Sim, existem. Existem as disfunções cognitivas mínimas, as disfunções cognitivas moderadas e as avançadas. Isso sempre vai ser demência? Não necessariamente, porque pode ser uma sequela de um AVC, pode ser uma sequela de um infarto, pode ser um quadro depressivo que não está adequadamente tratado. Então, há maneiras, existem testes de ir se medindo essas perdas funcionais que vão acontecendo aos poucos. Pode ser que chegue um momento onde aquele idoso não tenha mesmo condições de gerir o seu dia a dia, as suas capacidades. Aí ele vai precisar ser interditado. Quanto mais tarde, melhor. Mas, às vezes, para o bem daquela pessoa, isso precisa acontecer. Tá. A gente falou de alguns sinais e eu acho que, primeiramente, ficam algumas mensagens, né? Quanto mais novo você se atentar a quero envelhecer bem, melhor. E uma vez que você identificou que o seu pai, seu avô, seu tio não se atentaram para isso, precisamos nos atentar a cuidar, né, dessa coisa, desde a localização dele até o dia a dia dele e até quem vai fazer parte desse dia a dia para que ele não fique só. Mas aí eu estou, hipoteticamente, tendo uma vizinha que é idosa e que eu percebo que ninguém vai visitá-la,
Toco a campainha de vez em quando para ver como é que tá, peço uma xícara de café. Essas coisas não existem mais, mas eu digo assim, né, para ter algum Sim, mas contato. existem, é. Mas que sinais que eu posso identificar num idoso, num vizinho, num avô, num parente? Que sinais eu posso identificar para apontar assim, ó, tá precisando de ajuda, tá precisando de uma atenção, não só na questão de segurança, e aí a gente também, né, pode ser que ele não esteja necessariamente passando por uma depressão ou algum problema de saúde mental, mas esteja por falta de condição física, força para ser autônomo. Mas na questão da saúde mental mesmo, que é aquela que faz a pessoa desistir, né? Não ver caminho, não ver uma possibilidade de seguir a vida até que de ordem natural venha a falecer. Que sinais a senhora pode nos ensinar a observar para identificar isso e, de repente, ser um auxílio para essas Sim, pessoas? muito importante essa questão. A gente tem que pensar de duas maneiras. Então, vamos pensar na linha de uma pessoa que a gente já conhece. Tá. Então, a gente vai partir do mais importante. Mesmo que não seja um conhecido muito próximo, mas, enfim, há uma mudança de comportamento. Então, a pessoa estava funcional, ela fechava a casa, ela saía, ela pegava o jornal, ela chegava com a sacola do supermercado. Em geral, os idosos, estamos falando de idosos 75 mais, 80 mais, alguns que não estão dirigindo mais automóvel, enfim. Então, vão com frequência ao supermercado, que é também uma maneira de sair. E aí aquela pessoa, você não... O porteiro do prédio muitas vezes percebe isso. Mas não está buscando os jornais, raramente vem Alguém para visitar? para comprar, pouquíssimas pessoas visitam, e aí você começa a observar algumas coisas como cuidados de higiene, da própria higiene, e o quadro confusional. A pessoa não reconhece você, não reconhece um parente, não reconhece o porteiro, não reconhece o lugar que está. A gente vai vendo essas mudanças. Eu já estou falando de mudanças bem assustadoras, no sentido que exigem cuidados. É importante, quando é uma pessoa que a gente conhece, um parente, que você sabe como aquela pessoa está ativa. E, de repente, a pessoa começa a falar coisas inadequadas. Uma pessoa que não falava palavrão, e essa pessoa começa a falar livremente, com muita soltura, um excesso. Isso é um quadro típico que pode acontecer, bem característico da demência frontotemporal. Isso tem que ser investigado. Quadros confusionais, onde a pessoa coloca várias roupas, aquelas camadas, 8 blusas, 5 calças, não quer tomar banho, é uma das coisas mais frequentes. E ocorre uma negligência com a própria alimentação, porque esta pessoa... ela não vai se lembrar de fazer, ela vai comendo o que tem ali na geladeira, ou ela sai e compra pão, e ela não... E vai ficando cada vez menos, né? Vai ficando cada vez mais desnutrida, ela não vai preparar uma carne, não vai preparar um alimento adequado. Então, isso a gente percebe, as pessoas percebem uma mudança. E essa mudança não é tão nítido como eu estou falando. Ela pode evoluir em 2 anos. Então, às vezes, não se percebe esse detalhe. Mas, quando você vai ver, contas não foram pagas. Cortaram a luz do apartamento da minha tia. Uhum. Como cortaram a luz? É porque não pagou. Tá? Muitos idosos, hoje em dia, ainda vão aos bancos pagar contas. Eles não usam pagamento com código de barra. Então, é importante ter alguém. E quando aquela pessoa não consegue mais fazer essas funções, existe a vara dos idosos. E aí, o juiz determina um tutor para aquela pessoa. Isso está em lei, uma lei de 2016. Agora, quando é uma pessoa que a gente não conhece, surgiu na porta do nosso prédio uma pessoa, ele não mora ali, ele entrou ali. Uhum. Então, ele entrou ali... Por quê? Ele entrou ali para assaltar, mas ele é um senhorzinho. Ou ele entrou ali porque ele confundiu de prédio, né? Então, ele confundiu a moradia dele. Só que ele não sabe dizer o nome do filho, o telefone muito menos. E aquilo vai dando a essa pessoa um aumento no grau de ansiedade, muitas vezes. E aí a pessoa trava mais. Isso pode ser
um quadro demencial, mas isso pode ser uma desidratação, simples desidratação, uma infecção urinária, um diabetes descompensado. Então, essa pessoa precisa ser levada, uma pessoa que nunca apresentou aquilo. Um gerente de banco chama o SAMU e diz: esse senhor sempre veio aqui, cuidou dos negócios dele, conversa com a gerente semanalmente, porque o idoso arranja funções para ele sair de casa quando ele está bem, que poderia tudo ser resolvido, digamos, pela internet, mas, enfim, ele vai lá. E naquele dia ele teve um quadro confusional ali dentro. Então, quer dizer, aquela pessoa... ou então chega uma pessoa ali confusa. A gente tem que pensar em causas orgânicas. Então, é desidratação, infecção urinária, diabetes, um AVC, um mini AVC, né? Um ataque isquêmico transitório, para depois, descartadas essas causas, e evoluir, observar essa evolução por uns 6 meses e também fazer os exames de imagem, aí definição de que grau de perda cognitiva essa pessoa está tendo. Se ela reverteu, voltou ao basal, ou se está havendo uma evolução. Então, as situações dependem, São né? muitos Se cenários. são agudas, se acabaram de ocorrer naquele momento, ou dia, ou se já vinham progressivamente, lentamente aparecendo. Doutora Maria Benedita, a gente vai caminhando para o final, mas eu acho que a nossa conversa, o Entrevistas dessa semana, ele traz algumas mensagens. Ele traz a mensagem de é preciso envelhecer, a gente precisa ter noção que vamos envelhecer e termos cuidado com a nossa saúde. É preciso ter muita empatia com os nossos idosos, estarmos atentos aos sinais, independente se a pessoa é parente ou não, se é vizinho ou não, a gente precisa estar atento ao outro, porque a gente lida o tempo inteiro e é visto o tempo inteiro de estar diante de algo que a gente precisa ter empatia, né? A gente precisa estar atento às pessoas, a gente precisa estar atento com a saúde. E, quando a gente fala de envelhecer, a gente precisa saber que a gente vai... Aqui também envelhece. Aqui, o corpo envelhece, mas a cabeça também. Sim. Então, a gente precisa trabalhar, fazer atividade aqui e para o corpo também, não é isso? Exatamente. Quando a gente se programa, a gente sofre menos, porque uma pessoa que se programa e diz, uma pessoa que trabalhou a vida toda como dentista e que é algo exaustivo, inclusive para o corpo, para o ombro, para a coluna, né, que fica numa posição, aí trabalhou, fez alguma reserva financeira e fala, eu vou... mesmo eu tendo o direito de aposentar aos 65, continuarei trabalhando em setores, por exemplo, no consultório. Aí chegou um determinado momento, resolve parar, mas a pessoa vai, por exemplo, cuidar de flores, ou vai para um sítio, ou então fica em casa e aprendeu a fazer um artesanato, ou se a vista está preservada e a pessoa gosta de ler, a pessoa vai ler aqueles livros que não tivemos tempo de ler ao longo da vida devido ao trabalho. Eu tenho uma pilha me esperando um dia para eu ler. E aí a gente está falando das pessoas com uma boa condição, né? Ou com alguma organização financeira. Mas a gente tem uma parcela da sociedade que não tem isso. Então, a gente tem as igrejas, a gente tem as unidades, as praças, a gente tem esses centros de atenção aos idosos, que faz esse artesanato também, enfim, todo tipo para poder estar sempre em sociedade, para buscar esse envelhecimento saudável. Eu agradeço muito, doutora Maria Benedita, por estar aqui, por trazer esse assunto tão interessante e tão importante, que às vezes a gente sempre está preocupado muito com a criança e vai esquecendo que o idoso precisa desse mesmo cuidado, desse mesmo carinho. A gente está falando de idoso, a gente está falando de vidas, e eu venho convidar também você nessa reta final para acompanhar o nosso desenvolver. A gente fala sobre isso, a gente fala sobre a sociedade, a gente fala sobre vida, a gente fala sobre o amor à família. Enfim, são vários assuntos muito interessantes, todas as quintas-feiras, às 20 horas, também aqui no canal S Hoje. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana teremos mais um tema em entrevistas. Até a próxima!